Oi pessoal, tudo bem? Eu comecei esse projeto com uma ideia totalmente diferente na cabeça. Queria usar essa latinha de Super Coffee para montar um DIY. Separei os materiais jurando que ia dar certo. Eu comecei recortando o guardanapo. Usei aquela velha e boa tesourinha de precisão e comecei. Corta daqui, corta dali, apara as arestas, modela as pontinhas. Logo no início, já me deparei com a primeira dificuldade. Cortei todo o guardanapo, que não era fácil porque tinha algumas imagens um pouco translúcidas, então estava difícil de enxergar. E para minha surpresa, o guardanapo não tinha uma película, e sim 2 películas. A primeira foi tranquila, tirei e aí o guardanapo ainda ficou grosso, difícil de trabalhar. Então fui para a segunda película. Não conseguia tirar de jeito nenhum. Então tive que apelar para a tesourinha e recortar para conseguir encontrar a pontinha da segunda película. Na sequência, eu comecei pintando a latinha. Eu tinha aqui em casa uma tinta branca, né? Então eu queria dar uma outra cor para esse fundo, mas primeiro eu tinha que pintar de branco, porque não tinha como tirar o rótulo da lata. Era uma lata de papelão, não era uma lata de metal. Então eu tive que pintar todinha de branco para em seguida vir com a cor que eu desejava. A cor escolhida foi um cinza bem clarinho. Eu fiz uma misturinha da tinta branca com a tinta preta e aí eu fui vendo qual a tonalidade que mais me agradava. Eu queria ela clarinha, então eu não escureci muito. Peguei uma esponjinha e aí decidi qual lado eu ia usar. Como eu queria uma coisa mais delicada, eu usei o lado amarelinho. O lado verde, que é o lado abrasivo, também dá para construir muitos trabalhos bacanas. Mas como eu queria uma coisa mais delicada, eu fui para o lado amarelinho. E toma-lhe dar batidinhas aí na latinha. Fui construindo toda uma textura que eu queria para essa latinha. Como o fundo do meu papel era acinzentado, então eu optei pela cor cinza para seguir a cor do guardanapo. Então, tome-lhe batidinhas. Então, depois que eu finalizei toda essa parte da pintura, eu esperei secar. Eu estou usando a tinta Chalked, então ela seca rapidinho. Então, entre uma batidinha e outra, a tinta secou. E aí, agora era a hora de aplicar o guardanapinho de decupagem. Latinha seca, era a hora de partir para a segunda etapa do projeto. Eu peguei aí alguns materiais, cola, pincéis e um potinho com água para poder diluir a cola e começar a fazer a aplicação na latinha. Mexe daqui, mexe dali. Aí eu peguei o guardanapinho que eu já tinha conseguido tirar a segunda película e comecei a aplicação da cola na latinha. Mas o processo do faça você mesmo nem sempre é como a gente espera. Tem dessas coisas. No meio do caminho, o guardanapinho começou a enrugar todo e a decupagem não ficou do jeito que eu planejava. Bateu aquele desespero. E agora, o que eu vou fazer? Aí tentei todas as técnicas que as pessoas que fazem decupagem ensinam para desenrugar o guardanapo. E nada. Batidinhas com paninho, alisa daqui, alisa dali com saco plástico e nada dava certo. Enquanto eu pensava numa solução, resolvi fazer a outra parte desse projeto, que era a tampa. A tampa seguiu a ideia inicial. Eu peguei a tampinha, pintei e aí aqui em casa eu tinha esse porta-copos que eu adoro utilizá-lo nos projetos aqui do canal. Então utilizei para fazer uma tampa que fosse de madeira. A base seria a própria tampa do potinho e em cima eu ia colar esse suporte aí de copo com um puxador para fazer uma tampinha. Bem fácil, bem prático, então comecei a dar sequência ao projeto, mas ainda pensando em como eu faria com aquela primeira parte que não havia dado certo. Enquanto isso, a minha latinha estava lá,
secando. Eu ainda imaginei que depois de seca, ela me trouxesse uma textura que faria com que eu tivesse alguma ideia para um novo projeto. A tampinha ficou pronta. Enquanto isso, a latinha também já estava seca. Eu observei que ela ficou cheia de ranhuras porque o guardanapo enrugou. Mas ainda dei continuidade. Comecei a cortar as rebarbas que ficaram no fundo, que sobraram do guardanapo. Então peguei uma lixa de unha e comecei a lixar a parte da sobra do papel para ela ficar bem certinha. Essa parte você tem que fazer com um pouquinho de cuidado para não danificar o guardanapo. Então ela fica bem certinha. E aí eu tive a célebre ideia. Eu vou fazer uma latinha envelhecida. Peguei a esponjinha com a parte abrasiva, a parte verdinha, uma tinta dourada e toma-lhe dar batidinhas para fazer uma latinha envelhecida. Então essa foi a solução que eu encontrei para não perder todo o projeto que eu já tinha feito, né? E construir uma nova ideia. Ah, eu esqueci de comentar com vocês que quando a latinha estava secando, eu senti que ela ficou muito clarinha também. Então, eu peguei um outro guardanapo e fiz uma outra aplicação por cima da que eu já tinha feito. Então, eu peguei essas rosas vermelhas e apliquei por cima das brancas da primeira parte do projeto. Então, vocês estão vendo aí um desenho diferente, é porque eu fiz uma nova aplicação de um outro tipo de guardanapo. Ao invés de jogar tudo fora e desistir, eu decidi recalcular a rota. Olhei para aquelas rugas do papel e pensei, e se eu usar isso aí ao meu favor? Mudei o foco da decupagem certinha para criar uma textura. Usei os mesmos materiais que eu já tinha na mesa e comecei a trabalhar em um efeito de latinha envelhecida, destacando cada dobrinha do papel. E aí eu mudei todo o foco dos outros itens também. Eu tinha pensado em colocar uma alça nessa latinha. Então eu peguei uma abraçadeira e eu também taquei tinta dourada nessa abraçadeira para ela parecer envelhecida. Onde tem esses dois furinhos, porque isso é uma abraçadeira de parafuso, eu coloquei 2 tachinhas para fechar aquele buraquinho e ficar parecendo um parafusinho mesmo. Então, eu fiz a colagem usando a cola quente e na sequência eu vou colar a alça na latinha. Ah, sem esquecer dos pezinhos também. Passei uma tinta dourada nos pezinhos e vou colocar no fundo da latinha também com cola quente. O resultado final você vai ver na sequência. O que era para ser um erro virou um charme rústico. Às vezes, o segredo do DIY não é a perfeição, mas sim a criatividade para transformar o imprevisto em arte. O que você achou dessa nova versão da minha latinha? Me conta aí nos comentários qual teria sido a sua solução. Você teria desistido ou você teria se reinventado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que assim como todos os outros vídeos aqui do canal, ele sirva de inspiração para você cuidar da sua casa. Um grande beijo, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão poder desfrutar do nosso conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune.